A primeira pergunta que eu me fiz depois de saber que Joaquin Phoenix seria o novo Coringa foi: quem vai ser o diretor desse filme? Existiram algumas notícias falando sobre um possível envolvimento do diretor Martin Scorsese, e essa possibilidade parecia ser simplesmente um sonho virando realidade. Mas no fim das contas, o projeto inteiro foi pensado e tirado do papel pelo diretor Todd Phillips. Eu particularmente não fazia ideia de quem era esse diretor, pelo menos não pelo nome, mas eu já tinha assistido vários dos seus filmes, isso porque ele é um diretor de comédia muito bem sucedido, que é muito conhecido pela sua trilogia de Se Beber Não Case, já trabalhou com atores fantásticos e também fez o seu primeiro drama com Cães de Guerra. Talvez esse currículo mais baseado na comédia não passe uma confiança de imediato para o público, mas na verdade o histórico desse diretor mostra um potencial muito diferente do que estamos acostumados com aqueles diretores que só realizaram dramas. Na comédia e também nos documentários que o diretor realizou no início da sua carreira, é possível identificar a criação de um estilo muito próprio que nós podemos acompanhar não só nas produções que ele já fez, mas também podemos esperar com Coringa. Então eu decidi procurar o máximo que eu pudesse sobre esse diretor e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais de quem é o diretor responsável pelo novo Coringa e que foi vencedor do prêmio mais importante no Festival de Veneza, ou seja, a expectativa para que ele tenha realizado um bom trabalho é altíssima. O diretor começou sua carreira como estudante na NYU, mas ele acabou interrompendo os estudos para finalizar o seu primeiro documentário. E desde muito cedo, seu maior interesse sempre esteve em comédias. Ele começou a entender o poder da comédia, se apaixonar por como aquelas histórias eram contadas. Afinal de contas, a comédia tem uma fórmula muito diferente da matemática. O diretor gosta de comparar os filmes e também o trabalho de vários comediantes como o trabalho de um grupo de jazz. Você está sempre improvisando, mas só tem autoridade e ganha qualidade para realizar esses improvisos se você tem total domínio da sua área. E é por isso que o diretor sempre gostou de procurar os melhores atores possíveis dentro dos seus filmes. Conquistando cada vez mais espaço através dos seus filmes e documentários, o diretor foi se firmando como um bom diretor de comédia. Ele conseguiu alguns sucessos anteriores, mas nenhum se compara ao filme Se Beber Não Case. Essa trilogia garantiu que o diretor tivesse o poder que tem dentro da Warner Brothers. É por isso que ele conseguiu tirar do papel filmes como Cães de Guerra e, é claro, o Coringa. Isso porque Hollywood é uma indústria e a partir do momento que você consegue realizar um projeto que dá muito lucro para os estúdios, você acaba ganhando uma moral ainda maior. Um dos grandes méritos do Todd Phillips ao longo da sua carreira foi conseguir manter os seus filmes com um orçamento baixo. Ele disse que a partir daí, o estúdio não se preocupa tanto e te dá liberdade para fazer as escolhas que bem entender. Então, isso explica como ele conseguiu ter um elenco de desconhecidos em Se Beber Não Case. Mas o interessante é que, por mais que ele tenha um repertório gigantesco dentro da comédia, além da parte da improvisação, o diretor se desenvolveu em outros pontos. Se você já vem acompanhando os vídeos da série aqui do Coringa com a playlist completa, já viu também o vídeo que eu fiz falando sobre todas as referências para esse filme. Ou seja, o diretor, por mais que sempre tivesse trabalhado na comédia, sempre bebeu de fontes do drama. Ele gostava de trazer aos seus filmes aquela sensação cinematográfica para cada uma das coisas que nós estávamos assistindo. Então, não são comédias normais, onde a câmera simplesmente fica parada enquanto os atores estão improvisando. Por mais que ele mesmo defina o seu set de filmagens como algo caótico, o diretor diz que ele gosta de manter o controle de tudo que está acontecendo. Então, como funciona o improviso com Todd Phillips? Ele gosta de fazer ensaios com os atores, onde eles têm total liberdade, ele escreve as melhores piadas que eles encontram, e aí eles gravam com um controle maior de enquadramentos, movimentos de câmera e até mesmo de cortes. Então, os filmes do Todd Phillips sempre tiveram uma sensação maior de um filmão. São filmes cinematográficos e ele foi se desenvolvendo dentro da comédia, mas não parou por aí. Ele sempre teve o desejo de buscar novos projetos e talvez com Cães de Guerra ele tenha feito uma transição que o preparou para um projeto maior como o do Coringa.
Em Cães de Guerra, o diretor se inspira em uma história real que ele leu em uma matéria da Rolling Stones. Uma história real de 2 americanos que burlaram as leis dos Estados Unidos e se transformaram em traficantes de armas, vendendo armas para o exército e ficando ricos com isso. E é claro que eles se meteram em problemas ainda maiores. Vocês podem assistir esse filme na Netflix. Eu recomendo para todos vocês, não só pela história, mas também para conhecer um pouco mais do trabalho do diretor. E aqui é mais perceptível ainda todas as suas referências aos filmes que gosta. Nas suas comédias, nós já víamos um interesse muito grande nos enquadramentos, fazendo referências a filmes do Scorsese, e em seus outros filmes ele já explorava as temáticas da relação entre os homens, a relação das tribos e tabus, como ele gostava de trabalhar a música nesses filmes, e em Cães de Guerra as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque o projeto acabou ficando maior do que o diretor imaginava. Cães de Guerra é um filme onde você consegue perceber as referências do Scorsese, é tudo uma grande referência aos anos 70 e 80, que foi a maior fonte de onde o diretor bebeu. Mas o interessante é que ele assumiu em várias entrevistas que esse foi um filme muito difícil de se realizar. Ele nunca tinha passado tanto tempo como passou nesse filme na sala de edição. Isso mostra que o diretor teve um momento de transição, mas também um momento de aprendizado. O Todd Phillips tem 2 pontos que me chamaram muito a atenção. O primeiro é o quanto ele valoriza o trabalho do ator. Na opinião dele, 70% do trabalho do diretor é o casting. Então, ele sempre conseguiu ter uma escolha muito boa para os atores nos seus filmes. Ele até mesmo é conhecido por revelar grandes nomes, inclusive o Bradley Cooper, que é um grande amigo dele. Os dois têm juntos uma empresa de desenvolvimento de projetos de filmes, fizeram Cães de Guerra junto, Nasce uma Estrela e agora o Coringa. E essa importância que ele dá para a atuação, junto ao espaço que ele dá para os atores para criar, esse desejo que ele tem de funcionar como uma banda de jazz junto aos atores, é o que realmente impressiona, é o que faz os filmes dele funcionarem tanto, é o que faz todos os atores parecerem tão confortáveis nos seus papéis. O Todd Phillips é um excelente diretor de atores, ele entende a sua importância, identifica muito bem o talento das pessoas e gosta de dar espaço para que eles trabalhem. Além disso, ele é um diretor muito interessado no processo do roteiro, e ele considera que em todos os seus filmes existem várias versões de um roteiro, tanto enquanto ele está escrevendo sozinho, ou quando ele está escrevendo junto com outro parceiro de roteiro, como no caso agora de Coringa, onde ele tem um parceiro fenomenal, como também quando ele está reescrevendo com os atores junto aos improvisos, quando uma cena não está dando certo, eles param a gravação e voltam só depois, ou até mesmo quando eles estão editando. O diretor mesmo, como tem todo um background em documentários, sabe que é na sala de edição que você cria o seu filme. E o segundo ponto que me chama bastante atenção do Todd Phillips é como ele tem domínio sobre as suas histórias e sobre os seus projetos. Ele é um diretor que entende muito bem a relação entre artista dentro de uma indústria, como conseguir realizar os seus próprios projetos. Como ele vem de um background de comédias, ele sempre precisou saber vender os seus projetos, não necessariamente tendo uma grande história em mãos. Às vezes, as estruturas eram simples, mas algumas mudanças que ele realizava, como por exemplo, a perspectiva de contar um filme sobre uma despedida de solteiro, mas que na verdade tem uma estrutura de mistério. Nós passamos o filme inteiro tentando descobrir o que aconteceu na noite anterior, reunindo o máximo de pistas junto aos personagens. Então é uma abordagem de estrutura completamente diferente. E basicamente foi isso que ele fez com o novo Coringa. O projeto que ele vendeu foi usar um personagem icônico dentro de uma estrutura já vista nos anos 70, uma estrutura de estudo de personagem, onde o orçamento não precisaria ser tão grande, o que realmente importaria seria o trabalho do ator e do diretor. Então foi isso que ele vendeu até mesmo para o Joaquin Phoenix, e nós sabemos que o Joaquin dificilmente vai cair em um projeto ruim, porque nos últimos 10 anos o Joaquin só fez boas escolhas. É um ator que dificilmente eu acredite que alguém possa enganar. Então as minhas expectativas para o trabalho do Todd Phillips mudaram completamente depois de realizar os estudos sobre ele. Isso porque você acaba percebendo que ele é um diretor muito sério, ao mesmo tempo que entende que o seu trabalho também não deve ser levado como uma arte solitária e sim coletiva. Ele gosta de dizer que o seu set de filmagem parece mais um hospício, mas ao mesmo tempo ele consegue ter controle sobre o caos. Ele gosta de funcionar como uma banda de jazz, dando muito espaço aos atores e sabendo que o seu processo de criação para aquela história vai ter várias fases e que vai ser resolvido
resolvido dentro da sala de edição também. O uso da música é muito importante. No caso do Coringa, ele fez um apontamento fantástico onde ele disse que o Coringa tinha música dentro de si. Isso fez total diferença no trabalho do Joaquin. Então, é um diretor que vem se transformando ao longo dos anos, um diretor que desde os seus primeiros projetos já demonstrava que tinha um talento, que tinha uma mão muito específica dele, ele tem uma linguagem, ele tem as suas próprias características, e isso é muito importante. O Todd Phillips é um diretor autoral que vem construindo a sua carreira dentro da indústria da comédia no cinema americano, que sempre desejou transitar para outras áreas da arte do cinema e que aparentemente agora encontrou a mistura perfeita entre a comédia e o drama com um dos personagens mais icônicos do mundo, o Coringa.